pessoas, para que elas também entendam aquilo que nós já estamos entendendo, vivendo esse momento, e que nós ainda vamos entender com esse conteúdo especificamente que você nos trouxe. Esse é o pedido, meu Deus. Esse é o meu pedido nesse momento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que bom que você está aí com a gente. Que bom que em mais um momento, em mais um domingo, você está aí com a gente. Que bom poder conversar sobre esse assunto com você. Eu confesso que a nossa concepção sobre as coisas, se vocês que estão aqui quiserem sentar, fiquem à vontade. Confesso que a nossa concepção sobre as coisas, elas são muito limitadas. Só que quando a gente fala isso de uma forma, por tantas vezes, e a gente repete tanto isso, que nós somos limitados e tudo mais, a gente acaba perdendo o real sentido do que significa ser limitado. Por esses dias eu me deparei numa conversa com uma pessoa muito especial para mim, uma jovem da minha família, que é da geração Z, que nasceu de 2000 para frente, e que estava lendo um livro muito interessante do C.S. Lewis. E esse livro estava fazendo ela refletir sobre muitas coisas. E essa reflexão fez com que a gente conversasse por bastante tempo a respeito de um monte de questões. E a gente conversou de forma aberta mesmo. A gente conversou sem mimimi, como a gente fala. E essa conversa me mostrou uma nova perspectiva a respeito de propósito. Essa conversa, ela me fez pensar de forma diferente sobre o propósito. E esse insight, ele me fez mudar o pensamento sobre algumas coisas. E quando, nas nossas conversas, nas reuniões, eu fiquei com a responsabilidade de trazer a ministração nesse tema, nesse episódio, eu não tinha parado para pensar. E quando comecei a pensar sobre a essência daquilo que nós construímos com a equipe, as coisas se encaixaram. E tem algumas coisas que eu vou te falar hoje aqui, vai ser muito rápido, mas que, sem dúvida, você vai precisar parar para pensar. Você vai precisar quebrar alguns paradigmas aqui hoje. Assim como eu tenho passado por esse processo, você também vai precisar passar, se você ouvir o que a gente tem para te dizer. O livro de Mateus, na leitura que a Gabi fez, ele é muito conhecido. Os fariseus e os mestres da lei estão lá naquela constante luta por, de alguma forma, tentar constranger Jesus, não apenas para deixá-lo mal, porque eles queriam pegar Jesus, eles queriam acabar com aquilo que Jesus estava fazendo, eles queriam acabar com esse projeto. E é interessante que eles mais uma vez abordam Jesus, e mais uma tentativa, vamos lá, tentativa número 952. Jesus, qual é para você o mais importante mandamento? Qual é o maior mandamento? E mais uma vez a resposta de Jesus, ela tira a gente de um estado normal de pensamento e faz a gente começar a refletir sobre uma outra perspectiva. Mas antes da gente entrar um pouquinho nesse texto, uma coisa interessante que a Gabi falou na ministração inicial foi que nós somos movidos por sonhos. E isso é muito verdade.
Porque se você parar para pensar, alguém que está vivendo só por viver, essa pessoa não está vivendo, ela está sobrevivendo. Ela está atravessando um dia de cada vez, sem saber para onde ela está indo, sem entender qual o sentido daquilo que ela está fazendo. E eu preciso que você saia dessa bolha hoje, eu preciso que você reflita e pense comigo sobre isso. O Charlie Chaplin, ele tem uma frase muito interessante, eu li isso num livro, depois busquei para entender onde estava, mas eu tenho uma coleção, vai vendo, sogro bom é sogro que te dá presente, que te faz crescer. Meu sogro me deu uma coletânea com várias pessoas, vários personagens da história. Uma parte são cientistas e uma parte são humanistas. Engraçado que Chaplin, ele entrou na ala dos cientistas. E essa coletânea, ela é uma coletânea muito objetiva, de biografias a respeito dessas pessoas, não escrita por elas, obviamente, mas que trazem elementos fantásticos, incríveis das histórias dessas pessoas. E as histórias das pessoas, elas nos ensinam muito. E essas pessoas, todas elas fizeram diferença, ficaram marcadas para a história, porque elas sonharam com alguma coisa. E é incrível isso é unânime. Se você pegar lá, eu acho que são 7 de cada um, se você pegar lá as 14 coletâneas, você vai ver que em todas elas, todos os personagens, cientistas mais focados em exatas, ou humanistas mais focados em humanas, todos eles de alguma forma tinham sonhos e foram movidos por esses sonhos. Olha que interessante a frase do Chaplin: nunca se afaste dos seus sonhos, pois se eles se forem, você continuará vivendo, mas terá deixado de existir. Nunca se afaste dos seus sonhos, pois se eles se forem, você continuará vivendo, mas terá deixado de existir. A grande pergunta que eu faço e que eu me fiz foi a seguinte: por que as pessoas desistem da vida? A gente está num mês falando de valorização da vida. A gente já ouviu coisas incríveis aqui, no primeiro, no segundo e no terceiro episódio. Por que as pessoas desistem da vida? E obviamente que a primeira resposta que veio na minha cabeça foi: elas param de sonhar. Mas é uma resposta muito evasiva, é uma resposta muito genérica. É óbvio que alguém que desistiu da vida parou de sonhar. Para mim não foi suficiente essa resposta. E aí eu comecei a constatar outras coisas, porque no fundo, o que nos diferencia de outros animais é a nossa racionalidade, é a nossa capacidade de querer encontrar sentido nas coisas. Por que um cachorro vive? Ele vive por instinto. Se você cuida bem, ele fica bonzinho, ele vai ter fome, ele vai latir quando você ensinar ele a latir, ele vai fazer carinho quando você ensinar ele a fazer carinho, mas depois ele vai sentir fome de novo. O cachorro não busca sentido na vida. Ele faz tudo o que faz por instinto. E qualquer outro animal. Agora, o ser humano, ele é o único que tem a capacidade de querer encontrar sentido. E todo ser humano quer encontrar sentido. Todo ser humano quer, de alguma forma, entender por que ele existe. Aquelas perguntas clichês: por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Para onde eu vou? E o que me fez ficar, de certa forma, espantado com o que eu encontrei lendo e tentando encontrar respostas para aquela conversa que eu tive, foi que o conceito que a gente tem ouvido, a teoria do que a gente tem ouvido sobre o propósito, em todos os meios de comunicação, em todas as formas de comunicação, em todos os lugares, dentro de uma empresa, dentro de uma universidade, dentro de uma escola, dentro da minha casa, dentro da sua casa, a gente tem aprendido sobre um conceito de propósito que tem uma base muito egoísta.
Por isso que eu não gosto de livros de autoajuda. Porque o que o livro, desculpa se alguém gosta, respeito, mas o que o livro de autoajuda faz? Ele fala o seguinte: lute pelos seus sonhos. Você merece ser feliz. Você não pode, você precisa, você. E o livro de autoajuda e o conceito genérico que a gente tem a respeito de propósito, ele faz o seguinte: ele adequa a direção de tudo o que está acontecendo à nossa volta e centraliza em nós. E aí a gente fica se sentindo um unicórnio rosa. Porque nós somos muito especiais. Qual foi a grande sacada do diabo na nossa geração? Ele nem precisou de muito esforço, é que a gente gosta muito de jogar a culpa nele, mas qual foi a grande sacada? Direciona tudo para essa geração e mostra para essa geração que ela é muito especial. E aí nós nos sentimos muito especiais. Vou te dar um exemplo de alguém que faz isso sem ser por maldade. Nossos pais compraram coisas para nós porque eles não tiveram condições de ganhar na nossa idade. Quantas vezes já vi isso? Minha mãe nem vai poder ficar brava comigo, porque ela fez isso um monte de vezes. Eu comprei mesmo, custava R$250 aquela boneca de 1 centímetro, mas eu comprei. Por quê? Porque na minha época ninguém me deu. Então eu vou dar para ela uma boneca de R$250. Os nossos pais, sem nenhuma maldade, fizeram com que a gente se sentisse muito especial. E se você entra na rede social, o que a rede social fala? A gente ouviu isso ontem, a gente ouviu isso na live de quinta, a gente tem ouvido isso por toda parte. E eu creio que é Deus nos mostrando, disponibilizando conhecimento para nós. O Beto falou muito isso, né? Conhecimento, a gente precisa de conhecimento. E a Bíblia fala isso, nós perecemos por quê? Por falta de conhecimento. O que a rede social faz? Ela pega tudo que você gosta e coloca diante de você de uma forma muito fácil. Eu nem vou contar o que aconteceu ontem na nossa reunião do On Fire. Não vou contar que alguém imaginou que o sabor de pizza ia vir, aí a gente deixou quieto. Na verdade o sabor de pizza veio e todo mundo de nós lá colocou a culpa no algoritmo. Eu ainda acho que foi o Anísio, mas tudo bem, né? Mas é engraçado que a gente estava brincando, a gente conversando na reunião, e a gente falava alguma coisa na reunião, aí alguém ia se atualizar no celular para fazer alguma coisa. Olha lá, tá vendo? Apareceu aqui o negócio que a gente falou. 2 minutos depois, falava não sei o quê, pegava, olha lá, apareceu aqui, já está aparecendo aqui. O que você queria comprar mesmo que apareceu para você? Um elefante? Não, um camelo. O Dani disse que falou, quero comprar um camelo. A hora que ele abriu o celular, tinha um camelo lá, vende esse camelo. A rede social faz isso por quê? Porque ela coloca diante de você, de uma forma rápida e fácil, aquilo que você gosta. Automaticamente nós estamos sendo alimentados, nós. Se aparece algo que me conflita, eu bloqueio, eu cancelo, eu deixo de seguir. Está muito fácil de nós tirarmos tudo que nos confronta. E a nossa geração precisa olhar para a geração anterior de forma sóbria, porque na geração anterior era o contrário. Tudo confrontava a geração anterior. O olhar da mãe quando a filha estava fazendo uma bagunça, o medo de perder o emprego, tudo confrontava, tudo fazia a nossa geração, as gerações passadas pensarem a respeito das outras pessoas. Mas nós estamos sendo alimentados por esse conceito egoísta de propósito. E é engraçado que faz total sentido, porque a gente naturalmente já tende a ser egoísta. O ser humano naturalmente já tende a ser egoísta. O grande ponto aqui é que você precisa começar a pensar no seu dia a dia. Você precisa começar a pensar em como é que você tem reagido. Como é que você tem reagido a críticas? Como é que você tem reagido a redirecionamento, quando as pessoas à sua volta começam a pontuar coisas sobre a sua vida?
como é que você tem agido? E é muito interessante porque a gente vai começar a pensar sobre o outro, porque o texto que foi lido, e o texto que é a nossa base, ele fala que a gente precisa amar o outro como a gente ama a gente mesmo. E automaticamente a gente lembra de um mendigo na rua e a gente dando uma comida para ele. E essa é uma outra estratégia do diabo. É muito fácil, foi muito fácil para ele dizer o seguinte: eu vou encucar na cabeça do crente que pensar no outro e que amar o outro é dar um pouco de comida para o cara que está na rua. Porque se eu fizer isso, se eu encucar isso na cabeça dele, na casa dele, ele vai esquecer que o próximo também é o filho, o esposo, a esposa, o irmão. Esse também é o próximo. Ele nem vai se dar conta, ele nem vai se ligar, e ele vai tratar mal o pai, a mãe, o irmão, o esposo, a esposa. Ele vai tratar mal, ou com falsidade, por exemplo, uma pessoa na empresa. Porque ele não se ligou que aquela pessoa na empresa também é o próximo dele. Às vezes o chefe dele é o próximo dele. Às vezes uma pessoa que, cara, faz muito mal para ele na empresa é o próximo dele. Então, se eu tirar esse conceito da cabeça do crente, fica muito mais fácil. Porque aí de vez em quando, como o Wildo sempre fala, a gente passa lá, dá uma comidinha para o mendigo, massageia a nossa consciência e vamos seguir a vida. Mas tudo está muito interligado. A gente está falando de valorização da vida. Para valorizar a vida, a gente precisa encontrar sentido na vida. Para encontrar sentido na vida, tem um ponto que é fundamental. Se você já conhece Jesus, você já entendeu isso. E é o mandamento mais importante, é o primeiro mandamento do texto que nós lemos. Ame a Deus sobre todas as coisas. Se você que está ouvindo a gente ainda não encontrou Jesus, calma, com o tempo você vai perceber. Pode ser que por muito tempo isso foi colocado de uma forma muito religiosa. Deus acima de tudo. E ok. Aqui, eu preciso que você pense. E eu preciso que você vá atrás para descobrir sozinho. Por que Jesus fala nesse texto que o mandamento mais importante, o ponto central da vida humana é ame a Deus sobre todas as coisas. E aí você vai perceber que não se trata de algo que é religioso. Então, se você encontrou Jesus, fechou, você já sabe disso. Talvez esse seja um papo interessante para um outro episódio. Se você não encontrou, você vai entender isso com o processo. Agora, quando ele fala que o segundo mandamento mais importante é amar o próximo, ele está quebrando o paradigma do que nós estamos entendendo como conceito de propósito. É como se o fariseu estivesse perguntando para Jesus, porque a lei para eles naquele momento era soberana, não que para nós não seja, ela se aplica a nós, mas naquele momento a lei era o Deus dos fariseus, o Deus dos mestres da lei, eram os mandamentos. E eles querem entender do Deus deles, qual é o sentido da vida. Basicamente eles estão falando: Jesus, você que é um cara sabichão aí, e sabe que os mandamentos são o nosso Deus, o que o nosso Deus diz sobre o sentido da vida? O que o nosso Deus diz sobre o propósito? O que é mais importante nos mandamentos? E aí Jesus fala para ele: ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como você ama você mesmo. É um detalhe importante porque ele redireciona, ele fala: sua vida não vai ter sentido se você olhar para você. Você não vai encontrar sentido, você não vai encontrar propósito, sentimento de realização, sentimento de paz. Eu estou em paz. Eu sei por que eu nasci. Eu sei que nunca vai ser fácil, eu sei que nunca as coisas vão ser uma calmaria, eu sei. Mas a minha felicidade não está atrelada às circunstâncias. A minha capacidade de sonhar e de continuar sonhando não está atrelada às circunstâncias. Isso é paz, isso é sentimento de realização. Isso é o sentido fundamental de propósito. E Jesus está falando que
amar o outro como a gente ama a gente mesmo. Percebe que Jesus sabe do nosso egoísmo. Jesus conhece a gente mais do que a gente mesmo. E Ele está dizendo, eu sei que você ama você mesmo de uma forma muito intensa. Eu sei que antes de olhar para ver se a tua amiga ficou bem na foto que está todo mundo, você vai olhar para você. Eu sei que antes de pensar em uma outra pessoa que talvez merecesse uma oportunidade melhor na empresa, você vai pensar em você. Você vai pensar na tua promoção, no teu desenvolvimento. Eu sei que até mesmo como concorrente, você vai ficar feliz que o teu concorrente quebra. Você não imagina, você não lembra que existe um ser humano por trás do teu concorrente. E você não usa o conceito de parceria, você usa o conceito de egoísmo. Jesus está quebrando e arrebentando com tudo isso. E aí eu comecei a ir mais fundo e comecei a pensar. Pera, Lucas, quais são os seus sonhos? E aí quando eu fiz essa pergunta, eu me deparei com algumas coisas interessantes. Primeiro que a primeira reação foi, não sei. A segunda reação foi, pera, não, eu tenho alguns sonhos. E aí comecei a listar alguns sonhos, assim, que não são os maiores sonhos. Mas eu comecei a pensar, na minha profissão, eu quero muito ter liberdade. E aí uma voz me disse, por que você quer ter liberdade? Por que você sonha em ter liberdade na tua profissão? E aí eu pensei, porque se der na telha, na minha telha e na telha da minha esposa, vamos pegar o carro e vamos dar um rolê para qualquer lugar hoje? Se der na nossa telha de fazer isso, eu quero muito poder fazer isso. Por isso eu quero a liberdade. Eu quero poder viajar com a minha esposa na hora que eu quiser, para onde eu quiser. Ou então, eu quero... nossa família mora longe, eu quero poder pegar o meu carro na hora que eu quiser, quando a gente bem entender, e a gente ir lá para a casa da nossa família e passar lá 2 semanas, por exemplo. Quando a gente quiser, eu sonho com essa liberdade por isso. E aí comecei a pensar, eu quero ter uma casa confortável. A voz de novo veio e falou, por que você quer ter uma casa confortável? Por que você sonha em ter uma casa confortável? E eu falei, porque eu quero que a minha esposa se sinta bem. Eu quero que o nosso filho possa ter um espaço para correr com o cachorro. Eu quero poder aproveitar os domingos de sol. Eu quero poder curtir a minha família. Eu quero poder receber os meus amigos num espaço confortável. É por isso que eu quero ter uma casa. Por isso que eu sonho em ter uma casa confortável. E aí, eu me fiz uma terceira pergunta. Por que você quer ser relevante no reino? Se você não entende o que é reino, reino na missão de levar Jesus para as pessoas. E essa já foi a minha resposta. Porque eu quero que as pessoas ouçam, eu quero que de alguma forma eu consiga transmitir para as pessoas essa essência que me mudou, que me transformou, e quero que as pessoas também sintam isso. E aí a voz falou, alguns dos seus sonhos, algum desses dos sonhos que você listou aqui, dizem respeito apenas a você? E aí isso me arrebentou. Porque eu quero liberdade por causa da minha esposa, por causa da minha família. Eu quero uma casa confortável por causa da minha esposa, por causa da minha família, por causa dos meus amigos. Eu quero crescer naquilo que eu faço dentro do reino, porque eu quero que as pessoas sejam impactadas por aquele que eu fui. Nada diz respeito apenas a mim. E a gente está olhando o conceito de propósito, dizendo, é você, olha para você, olha só para você, você precisa ser feliz, é você. E aí faz sentido Jesus pegar esse versículo que é um dos mais conhecidos. Ame a Deus sobre todas as coisas, me ame sobre todas as coisas. E olhe para a pessoa que está à sua volta como você olha para você mesmo. Faça para a pessoa que está à sua volta como você faria para você mesmo. E isso não se aplica só ao mendigo na rua. Porque os nossos filhos, essa pessoa da minha família com a qual eu conversei, ela se abria e dizia, eu tenho muitos dilemas, eu tenho muita dificuldade, eu quero encontrar Jesus, mas eu tenho muita dificuldade. Uma pessoa que eu amo muito, que eu amo com todas as minhas forças, me dizendo que quer encontrar Jesus e tem dificuldades.
Os meus sonhos precisam salvar essas pessoas. Os meus sonhos precisam fazer essas pessoas felizes. Os meus sonhos precisam abençoar as pessoas que estão à minha volta. Eu nunca vou ser feliz, eu nunca vou encontrar sentido, se apenas eu encontrar sentido. Jesus está dizendo: ame as pessoas que estão à sua volta mais do que você ama você mesmo. Todas as suas ações precisam de alguma forma impactar as pessoas que estão à sua volta, antes de impactar você. Todas as suas ações, você precisa ser intencional, para que as pessoas à sua volta sejam impactadas, não só você. E aqui a gente está falando de Jesus. Parece um pouco maluco, mas é verdade. Jesus é Deus e Jesus veio como homem. E Jesus, ele é a maior prova de que os propósitos, eles estão relacionados às pessoas. Porque Jesus não precisava virar homem, e ele virou homem. Jesus não sente dor, mas ele se fez homem e sentiu dor. Jesus não sente fome, mas ele se fez homem e sente fome. E isso foi por causa de quem? Se ele já é completo, foi por causa de você. Alguém fez algo por você que é muito maior do que você mesmo. Alguém fez algo por mim que é muito maior do que eu mesmo. A resposta para encontrar um sentido na vida está nisso. E não é, eu sei que não é, eu sei. Não é apertar um botão e as coisas vão acontecer, eu sei que não é. Mas eu queria que você de alguma forma rasgasse essa bolha que tem à sua volta hoje, pelo menos para você começar a pensar a respeito de propósito, a respeito de sonhos, para você entender que o maior interessado em que você realize os seus sonhos é o próprio Jesus, é o próprio Deus. Porque após isso, o que ficou muito claro para mim foi que, Lucas, depois que você olhar para o outro com mais importância do que você olha para mim mesmo, aí eu vou realizar todos os seus sonhos. Aí tudo que você imaginou para a sua vida vai acontecer, vai se completar através das ações intencionais que vão abençoando outras pessoas. Aí você vai ser relevante no reino, porque pessoas vão começar a ser impactadas por aquilo que você prega. Pessoas vão começar a ser impactadas por aquilo que você dança, por aquilo que você estrutura, por aquilo que você organiza, por aquilo que você dispõe, pela tua ação, pela tua disponibilidade. Você vai começar a perceber que os teus sonhos precisavam ser ajustados, e aí eles vão ser ajustados por Deus. Eles não vão ser exatamente, você vai perceber que a realização da tua casa não vai ser lá a tua casa grande e você lá sozinho nela. Talvez vai ser uma casa pequena, mas com uma família feliz, relevante. Talvez não vai ser o emprego dos sonhos que vai te dar essa liberdade. Talvez vai ser uma coisa muito mais complexa, mas você vai se sentir realizado. E você vai poder pegar o teu carro ou de alguma outra forma ir até a tua família. Eu não estou dizendo aqui que Deus vai pegar o teu sonho e realizar ele exatamente como você quer que aconteça, porque a forma com que você quer que aconteça não é a melhor. Deus tem ajustes para fazer no teu sonho, mas foi Ele que colocou eles aí. E esse detalhe é importante. Você precisa lembrar disso. Eu queria orar para que você pensasse. Queria orar para que você rasgasse essa bolha que está em volta de você, que está te impedindo de entender esse conceito real de propósito, que não é egoísta. Pai, em nome de Jesus, eu coloco a vida dessas pessoas diante de Ti nesse momento, porque existem paradigmas que precisam ser quebrados a respeito desse conceito de propósito errado e egoísta que está sendo plantado. Jesus, nos ajude a romper com isso.
Nos ajude a parar de olhar primeiro para nós. Nos ajude a parar de embasar a nossa busca por propósito num sentimento egoísta que diz respeito apenas a nós. Nos ajude a amar o outro como a gente ama a gente mesmo. A gente fala muito que a gente ama nossa esposa, nosso marido, nosso filho, nossa mãe, nosso pai. A gente fala muito isso, mas no dia a dia as nossas ações, por muitas vezes, não refletem isso. A gente diz que dá o rim por alguém da nossa família, mas a gente grita, fala alto, a gente distrata no nosso dia a dia, quando a gente está cansado, quando a gente está exausto. A gente não tem sido o ombro do que a nossa família precisa para chorar. A gente fala que dá a vida pela nossa família, a gente fala que dá a vida pelas pessoas que a gente ama, mas no fundo as ações básicas a gente não faz, a gente não está amando, a gente não está pensando nas pessoas como a gente pensa em nós mesmos. Nos ajude a mudar a direção da nossa busca por propósito, nos ajude a buscar propósito nos outros, na vida dos outros, em abençoar os outros. E eu sei que esse é um desafio enorme, por isso a minha oração nesse momento é para que as pessoas pensem a respeito disso, porque eu sei que a partir dali o Teu Espírito Santo vai aceitar o desafio de dialogar com elas sobre isso. E é esse estalo, Jesus, Pai, é esse estalo que eu oro nesse momento para que as pessoas tenham a respeito de propósito. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.